Boa noite, trocando ideias. Olá, todo mundo. Só me falem se vocês estão me ouvindo, que a gente precisa, em primeiro lugar, saber se está todo mundo ouvindo a gente para dar continuidade. Muito boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à continuidade da série Mulheres na Comunicação. Hoje, 20 de julho, gente, o ano tá voando. E hoje, dia do amigo, né? Eu quero começar também dando um abraço virtual a todos os nossos amigos aqui do Trocando Ideias, aos nossos amigos virtuais, aos nossos amigos de vida, né? Ter amigos é um presente, ter amigos é tesouros, né? É ter tesouros no coração. Então, boa noite ao Luiz, a Fátima, a Michele, a minha convidada que já está aqui, Val Júnior, sejam todos muito bem-vindos a essa noite muito especial, especialmente para mim, que a minha convidada é uma pessoa que eu admiro muito, é uma jornalista aqui do nosso Piauí que representa tão bem o nosso estado a nível de Brasil, né? Porque ela é uma repórter de rede e nós estamos acostumados a vê-la desde os telejornais aqui do Piauí, como do Jornal Nacional, do Bom Dia Brasil e de todos os demais jornais da Rede Globo e também do Fantástico. Olha que honra, do Piauí para o mundo, e o melhor de tudo é que ela não nos abandonou, ela continua brilhando aqui no Piauí e é uma das mulheres que inspiram de verdade. Muito boa noite a todos. Gente, alguém me fala que tá ok o som, porque senão não tem como eu continuar falando aqui. Neyara, faz aí o ok se tá tudo bem, se estão me ouvindo, porque a gente não quer ter problemas de som pra gente continuar, tá bom? Vocês viram que eu comecei aí com uma música para inspirar, uma música que fala de calma, né? Eu acho que todos nós precisamos nesse momento. Há mais de 3 meses aí estamos enclausurados, mas temos notícias boas de que as coisas vão melhorar e que já temos promessa de que isso vai passar. Então eu coloquei essa música para nos inspirar a ter calma, continuar tendo calma, tá bom? Eu não sei se essa solicitação aqui já é dela. Alguém tá me ouvindo, gente? Eu posso chamar a nossa convidada? Eu preciso saber se o retorno tá bom para vocês. Alguém que tá me ouvindo aí, Michele, Fátima, Luiz, alguém aponta aí para mim com o dedinho se tá bom, para eu poder continuar e já chamá-la, tá bom? Porque aí a gente ganha tempo. Vocês estão, gente, me ouvindo? Eu tô sentindo falando aqui sozinha. Dá um ok aí, a minha parceira também que me ajuda ainda não entrou. E eu preciso saber. Hoje nós vamos conhecer um pouquinho da Neyara Pinheiro. Ela que é jornalista, como eu já falei. Nós vamos conhecer um pouquinho da sua história, dessa linda profissão que é o jornalismo, que é a comunicação, saber como começou, todos os prós e contras nessa jornada aí, que ela é muito viajada, viaja fazendo matérias, viaja também
passeando, conhecendo o mundo, que ninguém é bobo nem nada, né? Então vamos lá, vou chamar ela aqui, tá bom? Que não tenhamos problemas aqui com retorno. Tá chegando por aqui. Eita, Cheguei! tudo bom, Nayara? Você tá me ouvindo Tudo já. bem? Tô ouvindo ótimo. Ai, que maravilha, que eu tava um pouco preocupada que tá se transformando um temporal de chuva por aqui. É, Eu não e... sei se por aí tá. E você sabe como a internet às vezes ela não ajuda, né? então vamos começar aqui para ver se Vamos a chuva não pega a começar. gente. Verdade. Neyara Pinheiro, muito prazer em tê-la aqui no Trocando Ideias, tá bom? Bem-vinda e obrigado por atender o nosso convite. Olha, eu que agradeço essa oportunidade. Um prazer falar com você aqui, com as pessoas que te seguem, com as pessoas que gostam do jornalismo. E quando você me mandou uma mensagenzinha, assim, eu de cara disse, não, gente, vamos conversar, né? Vamos conversar. E aceitei, assim, com o maior prazer. Então, assim, esse momento eu sei que é um momento de bate-papo, a gente trocar ideias, né? Como diz aí o próprio nome do seu Instagram, como já está batizado, e eu estou aqui à disposição de vocês para falar um pouquinho da minha experiência. Tá certo, gente. Muito obrigada a todos que estão entrando. O Fernando, a Daelso, minha parceira Cileia que já está do outro lado, outro Fernando Cunha. Muito obrigada. E hoje nós vamos conhecê-la, essa lindeza aí que está do outro lado, que deve estar bem cansada de um dia de trabalho, né, Neyara? Você sabe... Ui, caiu aqui a caneta. Você sabe que agora, diante dessa pandemia, assim, a nossa carga horária de trabalho diminuiu bastante, né? Eu sou Uhum. acostumada a trabalhar 16 horas por dia, assim, brincando, 12 horas por dia, quando vou fazer matéria assim no interior e não dá para parar e tem que sair gravando e tem que viajar. Mas agora, nessa pandemia, eu estou trabalhando só 5 horas por dia, então tá super tranquilo para mim. Tá super Ah, tá tranquilo. certo. Já que você falou aí da pandemia, antes da gente entrar mesmo na sua área de trabalho, para a gente conhecer um pouquinho, fala como é que tem sido para você esses 3 meses aí, como é que você tem visto esse novo tempo aí que o mundo tem enfrentado? Eu acho que ele é um tempo de aprendizado, Fran. Então, assim, para a gente, assim, para mim, a pandemia começou muito cedo, né? Porque quando a gente teve o caso Marcelo confirmado e teve toda essa reviravolta na emissora, a gente ficou afastado por um tempo. Então, isso foi bastante forte para a gente, né? Então, assim, a gente viu um caso grave de uma pessoa sem comorbidade bem ali do lado da gente. Então, assim, já mostrou assim a realidade desse vírus assim já de início. E aí, logo depois, eu optei em tirar férias, porque eu achei que era um momento que eu precisava me voltar mesmo assim para minha família. E depois eu tirei, fiquei 2 meses com o meu contrato suspenso. Então, isso era algo que eu achava assim que nunca iria acontecer algo, eu passar tanto tempo afastada da minha profissão. Mas eu acho que foi necessário para eu me conhecer melhor, para eu ter esse tempo, para entender melhor tudo isso que está acontecendo no mundo, no Brasil e aqui no Piauí não é diferente. Então, assim, fiquei super satisfeita de ter tido esse tempo para mim, porque são quase 19 anos priorizando muito o jornalismo na minha vida. Então, assim, eu sempre priorizei muito a minha profissão, sempre deixei muito a minha família para viajar, para ir em busca de conhecimento, para contar histórias, e eu achei que nesse momento foi uma experiência bacana. E aí voltei no começo de julho, né? Exatamente, voltei Uhum. agora no começo de julho e voltei num formato diferente, né? Enfrentando aí a pandemia também, mas num ritmo, acho que está todo mundo num ritmo de vida mais light, né? Assim, Desacelerado, né? exatamente. Então eu desacelerei também. E Neyara, comunicação sempre foi sua praia? Ou teve uns percursos aí para você escolher? Como foi que começou essa história? Vamos lá pro início. Vamos lá, Pris. Eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa, muito brincalhona, sempre tive muitos amigos. E sempre, na escola mesmo, quando era para apresentar um trabalho, eu sempre queria apresentar na frente o trabalho e sempre fui muito desinibida. Uhum. Mas eu costumo dizer que foi o jornalismo que me escolheu, não fui nem eu que escolhi o jornalismo. Eu comecei fazendo publicidade, sempre gostei muito dessa área de criatividade. E aí depois surgiu a oportunidade de eu mudar para o jornalismo.
E aí mudei de curso, mas quando eu comecei a fazer jornalismo, eu já era casada, casei muito nova também. E meu filho tinha só 6 meses de vida, meu primeiro filho. Então eu comecei um curso com um casamento, com um bebê, mas deu Tudo tudo junto. certo, tudo junto, é. Mas aí eu sabia o que eu queria já desde a faculdade. Eu sabia que eu queria TV, eu queria produção de TV, que eu sempre fui assim fascinada pelos bastidores e eu sabia que eu não queria jornal, né? Não Uhum. queria escrever, só escrever. Eu gostava mesmo dessa área de produção. Sempre gostei de produção. E aí surgiu a oportunidade, sair em busca de estágios. O interessante é que a primeira vez que eu pedi estágio, eu não, não consegui o estágio numa emissora de TV, não me chamaram para eu estagiar, até que surgiu essa oportunidade de eu estagiar na TV Clube. E aí eu entrei na TV Clube em outubro de 2001 como estagiária e fui contratada em janeiro de 2002 como produtora. Aí comecei como produtora, não pensava em ser repórter, mas assim, para mim eu sempre fui muito curiosa e sempre gostei de desafios. Então, assim, eu queria aprender a fazer de tudo. E eu sabia que produção era a forma mais fácil de eu ser contratada, porque era algo que eu poderia dominar mais rapidamente e não como produtora de factuais, porque eu não tinha fonte nenhuma, né? E aí eu vi uma brecha em produção de matérias frias, né? E aí eu comecei a produzir uma série para o aniversário de Teresina, comecei a ler livros de história em busca de personagens. E aí eu comecei nesse segmento de produção de matérias frias. Aí quando faltava um repórter, eu me oferecia para ir, trabalhava à noite, porque nem sempre tinha repórter no horário da noite, mas eu deixava filho em casa, marido em casa e ia para reportagem. E me tiraram da reportagem, porque eu ainda não estava bem, aí voltei de novo. Então, assim, é uma batalha, para mim não foi fácil, não. Para mim sempre foi muito difícil. Gente, só pausando aqui, o Cris, lá de Timon, se eu não me engano, tá pedindo aqui um alô. Manda um alô, Neyara, pro Cris. Oi, Cris! Alô, Igor, pessoal de Timon. Eu confesso que eu não estou lendo os comentários. E você está lendo Então, aí, a né? gente fica assim, meio Para que eu se ler os ficar dando. comentários, ó, eu tenho que dar aqui, ó, tenho que assumir o óculos. Ah, é verdade, Neyara. Também Olha, sou daqui, ó. adepta. O Cris, eu vi aqui a mensagem do Cris. Você viu? Isso, aham. Então, Neyara, voltando aqui, você acha que é importante, geralmente a maioria dos jornalistas que a gente conversa, eles têm sempre essa passada assim dentro da emissora, eles andam por vários setores. Você acredita que passar pela comunicação, aliás, para chegar lá, precisa realmente seguir a escadinha, os primeiros passos, produzindo, para que faça uma jornalista completa? Concordo plenamente. Eu acho que todo produtor, todo repórter deveria ter sido produtor, e todo produtor deveria ir para a rua fazer reportagem também, porque aí você entende a dificuldade do outro. Porque muitas vezes você fica com repórter e produtor, um querendo, reclamar, o produtor não marcou direito, não sei o que, não sei o que. Aí o outro, o repórter fez corpo mole, por que que não foi atrás disso? E aí, dessa forma, cada um ficando no papel do outro, você entende muito mais as dificuldades, e aí vai facilitar o trabalho de todo mundo. Eu costumo dizer que na TV Clube eu já fiz de tudo, assim, de estagiária, produção, apresentação, edição, chefe de reportagem e apresentação. Então, assim, eu acho que esse passeio por toda a redação, eu acho que ele é importante para a formação de um profissional. E não só na área do jornalismo, mas na área, em qualquer Todas, área. né? Em qualquer Uhum. área, é. Neyara, hoje você é uma mulher consolidada como jornalista, é repórter de rede aqui do Piauí, representa o nosso Piauí tão bem lá fora. Mas nem sempre foi assim. Então, tem como você falar um pouquinho desse percurso, as dificuldades que você passou? Porque geralmente, quando a gente vê a pessoa lá em cima, não conhece o que está por trás nos bastidores, né? É. Eu costumo dizer que hoje é muito mais fácil você fazer rede do que quando eu comecei. Hoje, um repórter entra num jornal nacional e num jornal Bom Dia Brasil. O Fantástico não, o Fantástico eu acho que ele ainda existe uma certa dificuldade. Mas hoje no Jornal Nacional você já consegue entrar com mais facilidade. Quando eu comecei a fazer, eu entrei na TV Clube, eu não entendia muito bem por que que a gente
toda vez que tinha uma matéria nacional, às vezes, né, que existiam matérias, assuntos nacionais, eu costumava acompanhar os repórteres nacionais, que eu achava assim o máximo. E aí eu me lembro demais de uma cobertura de uma eleição presidencial, acho que foi a primeira eleição do Lula para presidente. Eu me lembro que a Zileide Silva veio de Brasília para acompanhar a passagem dele no Piauí. No outro momento, vinha um repórter do Ceará, que era o repórter de rede do Ceará, também para fazer a cobertura presidencial. Por quê? Porque não tinha um repórter de rede aprovado pelo Jornal Nacional. Então, eles costumavam mandar repórteres que tinham em São Luís, em Fortaleza, ou às vezes vinha de Brasília. Eu acompanhei 3 repórteres, assim. A Zileide, que veio de Brasília, o César Mendes, se eu não me engano, que veio de Fortaleza, na época que ele era repórter lá de rede, e uma outra repórter de São Luís, que hoje ela não tá mais trabalhando na Globo. E aí eu ficava, gente, por que as pessoas precisam vir de fora para fazer essas coberturas? E as matérias aqui do Piauí, elas não tinham tanta visão, porque não tinha um repórter ali, repercussão, porque não tinha um repórter ali 24 horas para fazer essas coberturas. Então, se tivesse alguma coisa que precisava né, ter aquela visibilidade, tinha que vir alguém de fora. E aí eu comecei com o apoio do cinegrafista, do repórter cinematográfico, que até hoje trabalha comigo, com o Fernando, e ele ficava dizendo aí, por que você não vê uma vaguinha para você? Faz assim, assiste isso, vê a matéria de fulano, vai na Globo Recife, consegue um jeito, vai em São Paulo. E aí eu comecei a batalhar o meu espaço. E assim eu fiz, com muita dificuldade. Foram muitos nãos, assim, e até que consegui, né? Então, assim, a primeira coisa que eu fiz foi tentar fazer matéria para o Globo Rural, porque o Globo Rural era um jornal mais fácil para você fazer matéria. Então, comecei a fazer Globo Rural, aí depois eu passei uma temporada na Globo Recife para fazer contatos e aprender também lá. Então, fiz coberturas do Carnaval de Recife, Carnaval de Pernambuco. E aí depois peguei um dinheiro mesmo, eu investindo, botei quando eu já tinha um material considerável, assim, com as imagens de qualidade, eu coloquei esse material numa fita em Betacam, ainda me lembro, desse tamanho aqui, e fui para São Paulo. Lá eu consegui, né, acesso à Globo São Paulo, que eles sempre abrem para pessoas da afiliada, e fui conversar com os editores dos telejornais. E aí lembro demais falando com a editora do Jornal Hoje, com o editor do Jornal da Globo. Me lembro da Fátima Bernardes vendo minha fita e dizia que eu precisava cortar mais o meu cabelo. E assim foi essa caminhada, sabe? Mas até chegar oficialmente a repórter de rede. Olha isso, gente. Todo mundo vê a Neyara aí e acha que ela já nasceu brilhando assim, mas teve seus perrengues, né? Como todo mundo tem, Muitos para perrengues. poder chegar lá. Hoje Mas é aí bem você mais falou, fácil, hoje é bem mais fácil. você acabou falando aí do Fantástico, né? Você teve uma temporada, foi convidada para fazer e produzir reportagem lá no Fantástico. Conta pra gente aí essa experiência, como foi o maior jornal da TV. O Fantástico, a experiência que eu tenho com ele é sensacional, assim. É uma experiência que eu tenho muito orgulho, uma história que eu construí que eu tenho muito orgulho. Em 2013, eu já era repórter de rede e o Fantástico tinha um projeto lá interno de convidar repórteres de rede de praças, de algumas praças, que não entendiam muito o formato do programa, porque é um formato completamente diferente do jornalismo ali do dia a dia. E aí eles me convidaram, que era repórter aqui do Piauí, e convidaram outros repórteres também da região norte do Brasil e tudo. E aí chegou, quando eu recebi essa informação que eu tinha sido convidada, era tudo pago por eles, eu ia ficar hospedada 15 dias no Rio de Janeiro, e eu iria acompanhar o processo produtivo do Fantástico. Eu não acreditava, nem dormia, né? Então a barriga rodava, não sei o quê. E aí cheguei num domingo, porque a reunião de pauta era na segunda-feira. E até então, isso em 2013, em março de 2013. Até então eu achava que eu ia só acompanhar, ficar nos bastidores, né? Acompanhar a reunião de pauta e tudo. E aí eu já de cara já entrei naquela reunião de pauta. E eu, assim, ficava me beliscando, dizendo, gente, eu não acredito que eu estou participando dessa reunião de pauta. Eu me lembro que, na época, os apresentadores eram a Renata Ceribelli o Zeca Camargo, exatamente. Ainda eram os dois. E
Eduardo Faustini ali, que a gente nunca vê o rosto do Eduardo Faustini, que é um repórter investigativo ali do meu lado. Sim. E assim, aquelas, sabe, aqueles nomes do jornalismo que você, assim, são referências. Admira. E eu ali do lado sem acreditar. E aí, depois da reunião de pauta, surgiu uma reportagem e eles disseram, então, vamos colocar para a Neiara. Gente, quando eles disseram, vamos colocar para a Neiara, eu não sabia se eu ficava feliz ou se eu ficava triste. Era um medo, mas era um medo que nessa noite eu nem dormia. Eu não dormi, quer dizer, porque com medo de não dar conta do trabalho, né? Porque eu não estava preparada para trabalhar lá. Mas foi uma experiência sensacional, porque lá você não faz a reportagem sozinha, você tem uma estrutura gigantesca assim, à sua disposição. Então, eles foram muito, muito, muito legais comigo. E aí eu tinha produtor que andava comigo, ajudando na produção, coisa que eu nunca tive, assim, aquele produtor ali. Tinha dois cinegrafistas, microfone, de tudo que você imaginar de microfone, desde o boom, microfone lapela, 1, 2, 3 pontos, tinha uma pessoa só para sonorizar, só para cuidar do áudio. Então, assim, uma estrutura muito gigantesca. Eu me lembro demais. E assim, você sai já com uma pauta totalmente pensada por várias pessoas. Tem o produtor, tem o editor que pensa junto com você. E eu me lembro que a gente ia fazer uma matéria que era sobre a quantidade de açúcar de um documentário que teve. E aí você tinha que falar sobre isso. E aí a gente precisava fazer isso num estúdio. Ele disse, vamos marcar no Projac, que aí a gente bota as artes. Eu, Projac? Arte? Vamos botar isso aqui. Vamos contratar os figurantes. Então, assim, Nossa. é uma coisa que você não imagina a estrutura. E aí foi, graças a Deus, que a gente consegui nessa minha ida, eu consegui emplacar 3, eu não me engano, se foram 3 ou foram 4 matérias seguidas no domingo. E daí eu nunca mais parou, sabe? Assim, essa minha relação. Aí fui convidada depois para tirar férias lá em São Paulo, Sim. da Carla Vilhena que entrou de 2015, foi? férias. Acho que foi em 2015, Aí fui tirar férias e aí vira e mexe eu tô por lá. Vira e mexe eu tô por lá. E essa experiência, o que que ela te acrescentou? Eu creio que foi muita coisa, mas assim, algo que te marcou, comparando assim entre o jornalismo de rede nacional, né, com o daqui, que você traz também, tem condição de trazer e aplicar aqui também no Piauí, é possível? Totalmente. Eu acho que depois da minha ida ao Fantástico, eu acho que as minhas matérias, elas ganharam muito mais qualidade, porque você aumenta o seu nível de exigência do Uhum. material. Então, assim, hoje eu tenho muita dificuldade de trabalhar no jornalismo do dia a dia, aquele que você tem que chegar, fazer a matéria em 1 hora, 1 hora e meia e entregar o material. Eu tenho essa dificuldade hoje em dia, porque eu me acostumei a trabalhar com o tempo. E o tempo, ele te dá essa possibilidade de você conversar mais com o seu entrevistado, de você apurar mais a notícia, de você trabalhar melhor a imagem, o ângulo da imagem. Eu preciso de uma imagem só para aquela frase. E aí você vai trabalhar essa imagem. A edição, entendeu? É uma edição mais lembrada. A questão da. Eu gosto de trabalhar com decupagem de sonora. Isso é uma coisa que o dia a dia é impossível você fazer uma decupagem de sonora. Então, assim, eu estou acostumada a trabalhar decupando. Eu escuto tudo que o meu entrevistado disse, eu separo os trechos, que eu acho que são trechos que têm gancho, que são trechos que eu aproveito na matéria, e aí depois eu vou construir meu texto em cima daquelas falas, entende? E aí eu tenho como trabalhar se eu quero o começo dessa forma, se eu aproveito melhor o sobe-som. E aí no dia a dia, você não tem como, o repórter do dia a dia, ele não tem como Muito fazer isso. corrido, É né? muito corrido. Então, assim, quando eu estou fazendo dia a dia, os meninos gravam e eu gravo no meu celular. Porque aí eu fico com a sonora da pessoa ali, para eu poder ter mais ou menos o gancho para fazer melhor e Uhum. encaixar melhor a sonora. Então estamos diante de uma jornalista perfeccionista, já senti isso. Eu costumo, eu gosto de lamber É bem o porque, material, sabe? aham, aproveitar bem. É. É, que maravilha, Neyara. É muito maravilhoso, né, pra gente, assim, que é aqui do Piauí, ouvir essas coisas, assim. Quem ama comunicação fica aqui toda arrupiada de tanto dessas experiências aí que você está contando.
mas eu queria saber, assim, de você, porque o jornalismo, Nayara, no decorrer do tempo, ele acabou se desconstruindo no sentido da reportagem mostrada, do repórter, aquela coisa mais padrão de ser. Hoje em dia você mostra muito mais emoção, o repórter é muito mais humano, não é isso? Uhum. Até no próprio Jornal Nacional, a forma de apresentar, tudo mudou. Hoje está uma forma mais humanizada. Para você, você já viveu experiências assim muito emocionantes, de reportagem muito sofridas, muito tensa, que você teve que respirar fundo antes de gravar? Sim, várias vezes. Várias vezes. De chorar junto com o entrevistado ou de chorar mais que o entrevistado. E ter que parar a entrevista porque eu tava. Então, assim, Sentindo, né? sentindo, eu costumo. Eu adoro contar histórias, assim, histórias de superação, mais do que matérias investigativas. E no Uhum. Fantástico eu tenho isso, eu faço matérias investigativas, né? Mas também faço matérias de contar histórias, assim. Histórias. E essas são as que eu gosto mais, são de contar histórias, assim, de me emocionar junto com a pessoa. Eu acho que o repórter ele tem que ter empatia, sabe? Ele tem que se colocar no lugar do outro. Então, porque eu acho que dessa forma você vai tirar muito mais verdade do seu entrevistado, sabe? Mais sentimento, assim. E uma coisa que eu aprendi no jornalismo, que eu acho que se tiver alguém estudando, estudante, ou eu tinha, às vezes eu conversava, eu chegava conversando com um entrevistado, e aí ele já me contava tudo. Quando eu ia gravar novamente, aí ele já não, sabe, ele já não Uhum. tinha mais aquela emoção que então, assim, eu aprendi que eu não converso antes com ele. A Uhum. gente já conversa gravando. Então, assim, o editor de Uhum. imagem fica muito zangado, porque é muito material que eu gravo. Mas aí, dessa forma, fica uma coisa, você tira trechos mais interessantes, sabe? Você tira mais emoção. Sim. Eu sei que é quase que impossível durante 20 anos, mais ou menos, que já tem, né, de carreira, tudo, pontuar, assim, umas reportagens que mais te marcaram. Mas seria que era possível, assim, pra gente você fazer o top 3? Isso em ordem decrescente? Olha, eu costumo dizer, eu sou muito esquecida. Eu tenho esse problema, sabe? Eu esqueço muito. Eu sou esquecida. Mas vamos lá. Não sei se vai ser nessa ordem do primeiro, se essa foi Tá, a então mais ou se vai. essa foi a menos. Eu vou aqui dizendo o que eu estou lembrando. As que lembra, né? Tem uma matéria que ela, para mim, ela foi assim desafiadora, assim. Foi uma reportagem que eu não Sim. vou esquecer nunca, eu assim, a nossa equipe, quando eu digo eu, é a nossa equipe, porque em Uhum. jornalismo você não faz nada sozinho. Eu odeio trabalhar sozinha. Eu tenho que trabalhar com a minha equipe. Eu tenho que trabalhar em equipe. E aí, essa matéria foi uma matéria, não sei se você lembra, de um garotinho que caiu de uma árvore e um espeto de madeira, um Ai, meu galho, Deus. entrou aqui no tórax dessa criança. E ele morava no extremo sul do Piauí, num povoado. E aí a gente deu essa matéria no Bom Dia Piauí e eu fiz uma matéria para o Bom Dia Brasil dessa reportagem. Saiu na quarta-feira de manhã. Eu fiz a reportagem, mas ao mesmo tempo tinha umas dúvidas que eu tinha ficado. Eu não tinha conversado com a criança, não tinha conversado com o pai, que a gente não tinha sido não era permitida a nossa entrada. E eu ficava sem entender como é que aquela criança, que aquele espeto entrou aqui no tórax do menino, e eu não conseguia entender Sim. direito. Bom, fiz a matéria do factual, que a minha criança tinha, né, tinha sofrido aquele problema, estava bem no hospital. Quando foi na quarta-feira, 1 hora da tarde, o pessoal do Fantástico me liga. Neyara, a gente está vendo aqui no G1 e tem essa história desse menino, essa história é muito, muito, Forte. né, forte. Como é que foi isso? Curiosa, como é que foi isso? Não sei o quê. E aí, você acha que a gente tem como avançar nessa história para o Fantástico do domingo? Aí eu disse, tem como avançar. A gente só tem como avançar. Primeiro que a gente não foi no local. Até eu estou com dúvidas de como foi que essa criança caiu e se feriu. A gente não ouviu a criança. Aí eles têm a história de blindar. Pois então você tem que conseguir essa entrevista e só pode ser pra gente, tem que ser exclusiva. Tudo no Fantástico é exclusivo. E aí eu fiquei com esse desafio de conseguir a entrevista com a família, que a família não desse entrevista mais para mais ninguém, só pra gente no domingo. Exclusivo. Então, assim, você imagina, você tem que começar na quarta-feira já segurar isso até o domingo.
e Eita. tinha que ir para o interior do Piauí. Aí ficou aquela distância, você vai para Brasília, de Brasília você pega um avião, e aí não vai dar a mesma coisa. Só para eu chegar lá já era uma coisa muito difícil. Resumo, eu consegui ir para essa cidade, que agora eu não te disse que eu sou esquecida, é bem longe, é longe, no extremo, é depois de Corrente. Sim. E ficava num povoado sem energia, sem telefone. Então eu fui para lá sem contato com a família, peguei a estrada, gravei com o menino, consegui exclusividade, gravei com o menino na quarta-feira. Foi super difícil tirar alguma coisa da criança, porque ele quase não falava. Aí fui para a cidade dele, saí daqui à noite, na quarta-feira. Em resumo, eu não sei como é que foi um dia só de viagem. Eu fiz o material todo numa manhã, nós não dormimos na estrada. Eu fiz esse material numa manhã e a gente voltou. Nós chegamos aqui em Teresina no domingo, se eu não me engano. Eu não sei, só sei que essa matéria foi super difícil, mas assim, foi uma matéria que eu acho que ela foi uma matéria muito, muito bacana, porque a gente conseguiu contar toda a história, toda a trajetória desse caso dramático, mas que graças a Deus Deu tudo deu certo. tudo certo, porque essa criança, eu não sei nem como foi que ela sobreviveu, que a gente mostrava no exame, que eram milímetros desse espeto para uma veia que passa aqui Coração. no nosso perto do coração, que era super, né, Nossa. importante, Milagre, grossa. né? Foi Então. um milagre, exatamente. Então, essa matéria, tanto que depois que eu fiz essa matéria, logo depois surgiu um convite para eu tirar férias lá. Eu Sim. acho que foi essa matéria que deu uma sacudida lá para eu tirar essas férias. Sim, Porque eles mas já... e mais duas, você consegue lembrar? Assim, umas mais recentes? Eu não sei, puxa aí pela memória. hum, Tem as que a gente também que são muito boas e que não entram, viu? Porque nem tudo que às vezes é tão bom. Nossa, Tem um caso de uma matéria que ela era muito boa e que não conseguiu entrar. mas E por eu, que, Nayara, que não entra? Tem algum critério? não, porque não tinha internet. Ah, Eu vou te contar essa história dessa matéria. É de um assalto a um carro, um banco que foi em Patos, indo a Paraíba, e eu consegui essa fonte. A matéria não era aqui, a matéria era em outro estado, mas eu consegui sair daqui porque era. E aí só a nossa equipe teria acesso a esse assalto que fizeram um túnel, que era um assalto muito parecido com aquele do Banco do Brasil do Ceará, e a polícia achava uhum, que era inclusive a mesma quadrilha, ou membros da quadrilha que estavam usando a mesma forma de agir. Esses ladrões, eles alugaram uma casa, fizeram um túnel para chegar no cofre de uma empresa de segurança. E aí a gente pegou a estrada também, fomos de carro para Paraíba. Cheguei lá na madrugada, a Polícia Federal já estava me esperando lá dentro dessa casa. A casa era só saco de areia, que eles, né, ficavam cavando o túnel. E aí a gente entrou sim, nesse túnel. A passagem foi uma das melhores passagens que eu já fiz. Era o meu cinegrafista no carrinho e eu dentro do túnel lá, e outra meu pessoa Deus. puxando o carrinho para poder dar um movimento. E aí a matéria era para o Fantástico, acabou que não deu certo entrar no Fantástico e entrar no Jornal Nacional. A gente guardou a matéria para o Jornal Nacional, essa passagem melhor, e a gente fez com uma outra passagem, que eu gravo sempre várias passagens, uma para a versão do Bom Dia Brasil, do outro dia. Sim, E a gente estava mandando esse material todo por internet. E quando a gente mandava, era madrugada, estava indo tranquilamente. A gente não se tocou que durante o dia, na segunda-feira, o movimento na cidade, a internet ia ser diferente, né? aham. Fizemos a matéria foi chamada no Jornal Nacional. Ela entrou na Nossa. escalada do Jornal Nacional. E nada. E a gente não conseguiu mandar a matéria porque a internet travou e não conseguiu. E Meu seria uma matéria Deus. também inesquecível, muito boa, e que a gente não conseguiu. Acaba ficando frustrante, né? Depois de tanto Mas, trabalho. mas Só olha, marcou. nesse setor é algo que você tem que. Eu já aprendi a lidar com Aprender, né? isso. Aprendi já a lidar com a frustração também, porque muitas vezes, às vezes, não consegue. Mas, deixa eu ver outra matéria que eu achei também. Tem uma matéria que eu achei muito. Alguma Essa... que você chorou? Alguma que Ah, você tem essa que chorou eu vou te junto? contar. Ela não foi uma matéria nacional. Foi uma matéria no começo da minha carreira mesmo.
Era uma matéria que era para falar sobre acidentes na linha do trem aqui em Teresina. E marcaram na casa de uma personagem, que era uma mãe, que ela tinha perdido as duas pernas. Hum, Nesse acidente estava com os filhos e o trem acabou passando e ela perdeu as duas pernas. E o marido era funcionário público, servidor da prefeitura, ganhava pouco, a casa eles são pobres mesmo, bem pobres. E eu cheguei na casa dessa senhora para contar a história dela, para alertar, né, as pessoas que não evitassem a linha do trem e tudo. Quando eu cheguei na casa dela, é uma casa muito humilde, mas eu vi uma situação que me emocionou bastante. A cama dela ficava na sala da casa, porque a casa era tipo sala-cozinha, assim, quarto, sim, tudo junto. Mas era uma casa pobre, mas era uma casa extremamente organizada. Uma casa limpa, sabe? E tava aquela senhora deitada na cama. Ela perdeu as pernas de uma forma que ela não consegue nem sentar. Ela não conseguia sentar. E aquele marido arrumou a mulher, muito bem arrumada, e ela tinha uma filha que tinha problemas mentais, né? E tinha sim. mais outros dois filhos, se eu não me engano. Mas assim, aquele marido cuidando daquela família e trabalhando, sabe? E tinha outra pessoa da família que ajudava também. E eu fiquei vendo aquela cena, eu digo, meu Deus do céu, tem gente com uma vida tão difícil, e a gente fica reclamando, né, de umas É. besteiras. E aí, quando eles começaram, e eu tentando tirar a emoção da família, mas eu já estava extremamente emocionada com aquilo que eu via. E eu disse assim, fulano, seu fulaninho, e qual é o sonho de vocês? Qual o sonho que vocês têm? Aí ele disse assim, o meu sonho é um dia caminhar de mãos dadas com minha família. Oh, Quando ele deu essa frase, eu fiquei imaginando aquela cena e vi que aquilo ali seria praticamente impossível sair caminhando com a mulher dele de mãos dadas e tudo. Assim, pode sair de uhum. cadeira de rodas de mão dada, mas assim, aquilo que ele pediu, assim, era algo tão. Aí eu não conseguia, eu chorava. Mas eu chorava. Oh, Eles não choravam. E eu chorava. Que eu tive que tomar água, que eu soluçava. De tão nossa. assim, de tão comovente que foi aquilo ali para mim, e de como o jornalismo ele te dá assim, uns tapas na cara, assim, dizer assim, Uhum. para de reclamar da tua vida, sabe? Acabou te dando uma lição, né? Você falar, Exatamente, eles me deram uma lição. E eu saí de ei, lá, Nayara, tirei todo o dinheiro que eu é, tinha na minha carteira, não era muito, dei para eles, porque eu fiquei assim, ó, sem acho que tem palavras. alguém aqui do outro lado lhe ajudando aqui na memória. Deve Ó, ser aqui alguém que o trabalha com Fernando, é você. Santa Filomena. O Fernando é o meu parceiro, amigo, trabalha comigo. Ele é ótimo, ele é minha Que, memória. Eu já disse que isso. lindo, Nayara. Tantas histórias. Eu acho que uma live só é tão pouco, passa tão rápido para a gente conhecer uma É, história tão linda de 20 anos. Mas eu observei desde o início que você fala muito de equipe, equipe, equipe. Você utilizou uma frase que eu até ia comentar aqui, que é de saber que a gente não faz nada sozinho, em nenhuma profissão. Especialmente você eu acredito que lidera uma equipe só de homens, não é isso? só Acho de que homem. você deve Assim, ser a única mulher. na E produção tem uma acaba. mulher, tem a Jussara. Tem uma mulher na Pois é, produção, mas assim, mas para a maioria, viajar, para né? viajar é tudo homem. Eu só viajo com os meninos, sozinha. Então, assim, o que eu ia falar é que acaba virando uma segunda família, né? Você passa mais tempo com essas pessoas Com a do que minha os seus próprios família, com familiares. Aí eu certeza. queria perguntar assim para você. Qual é a importância dessa equipe? É possível fazer amigos e essa união de força é que faz o trabalho ficar bom como o seu? Exatamente. Eu devo o trabalho que a gente coloca no ar ao empenho da nossa equipe, tanto da equipe de Uhum, produção que produz aqui, mas principalmente também da equipe que está lá comigo, no meio do mato, muitas vezes sem dormir no conforto. Se for contar quantas vezes a gente já dormiu em varanda, no meio do mato, dentro de um carro, mas assim, do cinegrafista que procura a melhor imagem, que acorda de madrugada, que às vezes nem dorme para poder pegar um nascer do sol, ou para a gente chegar no lugar certo, onde a gente precisava mostrar aquela. Então, assim, eu sempre viajo com o Soares, que é nosso auxiliar, e o Fernando. Então, eles são dois grandes amigos, meus protetores, porque eles cuidam de mim realmente. Porque você imagina, a gente só vê o lado bonito que vai no ar, né? Que sim, vai ao o ar. glamour, Mas né? você não vê a hora que a gente precisa ir no banheiro e não tem banheiro.
a hora que a gente precisa se alimentar e não tem a água, às vezes, de qualidade, ou a comida de qualidade, a dormida. Então, assim, o cuidado que eles têm comigo, por exemplo, na beira da estrada, a gente precisa ir ao banheiro, aí para no posto de gasolina, eles ficam na porta do banheiro me esperando. Eles são assim, sabe? Na hora de dormir também, eles verificam o quarto primeiro para eu poder dormir. E a gente a gente combina. Dorme, tem que ficar o quarto um do lado do outro, porque eu durmo sozinha num quarto. E muitas vezes é num hotel que não é bem um hotel, entende? Não tem uma segurança assim. Então, às vezes a gente dorme na casa, até de lugar que a gente dormiu na casa de um morador, um lugar que a gente foi fazer uma matéria sem energia. Então, era uma rede, eu, o Fernando e o outro auxiliar, que não era o Soares, no mesmo vão com a rede. E assim, você vive nessa situação de não ter banheiro para você tomar um banho. Então, é bem complicado Então, mesmo. então a gente poderia dizer que a soma de um bom trabalho é ter uma boa equipe, né? É ter uma boa equipe e ter determinação, Sonhar junto, né? sonhar junto e assim, não achar que você sabe mais. Eu costumo passar meu texto com toda a minha equipe. Eu leio o texto para eles, assim, para saber se eles acham que tem alguma coisa Ouvir errada. opinião, né? Exatamente. E às vezes isso na emissora era tido como, era mal interpretado, sabe? Era como se a Uhum. pessoa, não, tu não sabe fazer e fica pedindo. Não, você precisa que Sim. outra pessoa ouça o seu texto. Porque É muitas vezes, companheirismo, né? exatamente, muitas vezes você não vê o seu erro. Você passa por Uhum. ele e você não vê o seu erro. Então, isso é E a outra pessoa humildade. A pessoa tem que ter ouvindo, né? humildade. É, Exatamente, você tem que ter humildade, porque às vezes numa dessas aí você tem. Ele pode tirar de muito bom. apuros, entendeu? Verdade. É muito bom ouvir mesmo o outro. Neyara, eu vou colocar aqui um áudio para você escutar. Vê se tem Tá. a ver com o que a gente tem falado aqui. Falar da minha fácil, é minha maior parceira profissional que eu já tive. São 18 anos, eu acho que a gente ficou mais junto que com a família da gente. Foi uma parceria de sucesso, uma excelente repórter. Eu acho que, para mim, é o melhor que tem. E, para mim, ela é uma pessoa altamente reduzida, dedicada, vai para cima mesmo, não chega sem a matéria, ela resolve tudo. Uma pessoa que gosta de trabalhar. E isso é muito importante na profissão da gente. A gente já fez muitas matérias, matérias de emoção, matérias de humor, muitas matérias de rede nacionais, nacional. Então, falar da minha época, para mim é muito fácil. Falar da minha época, tudo de bom. É uma grande. Conseguiu ouvir? Consegui ouvir algumas coisas. Tava um pouquinho Peraí, eu baixo. vou colocar de novo, porque disse que estava baixo. Deixa eu Tava ver, porque baixo. Tava tava baixo. baixo. Deixa eu ver aqui. Mas Falar aí eu da já minha sei, é o Fernandinho, meu Melhorou? parceiro. é minha maior Melhorou? parceira profissional que eu já tive. São 18 anos, eu acho que a gente ficou mais junto que com a família da gente. Foi uma parceria de sucesso, uma menina excelente repórter. Acho que, para mim, é o melhor que tem aqui. E, para mim, ela é uma pessoa altamente resolvida, dedicada, vai para cima mesmo, não chega sem a matéria, ela resolve tudo. É uma pessoa que gosta de trabalhar, e isso é muito importante na profissão da gente. A gente já fez muitas matérias, matérias de emoção, matérias de dor, muitas matérias em redes nacionais, Fantástico, Jornal Nacional. Então, falar da Nera para mim é muito fácil. Falar da Nera para mim é tudo. É uma grande amiga. E aí? Esse é o Fernandinho, meu grande parceiro. É meu grande parceiro. Realmente eu devo muito ao Fernando. O que Você eu falou sou dele no hoje, início, né? isso, e eu sempre falo dele para onde eu vou. Porque eu acho que se não fosse o Fernando, eu não tinha conseguido metade do que eu consegui. Porque, assim, é aquela pessoa que sonha junto, que vai junto, entendeu? E se ele fala disso de mim, que eu realmente não desisto, ele também é assim, ele é igual a mim, ele não desiste. E eu tinha uma tática para a gente trabalhar. Ele disse que não pode ser mais dessa forma, não, porque ele disse que já tá mais velho. A gente não era para almoçar.
Eu proibia de almoçar, porque eu dizia que quando a gente almoçava, a gente ficava pesado e ficava com sono. E aí não rendia, entendeu? Não rendia o trabalho. Porque aí eu disse assim, gente, não vamos comer nada, não. Vamos comer uma besteirinha. Aí ele agora disse, não, Neara, eu não aguento mais, não. Eu tenho que comer, eu tenho que comer, eu não sou mais. Mas Ei, muito Nayara, obrigada, Fernando. Ah, e olha só, deixa eu te confidenciar algo. Ele é uma pessoa admirável que eu consegui descobrir essa fonte tão próxima sua, que foi uma surpresa para mim. Ele tem um amor, uma forma de falar de ti, um carinho que eu fiquei assim encantada com essa Fernando. amizade, com esse jeito de falar do outro, porque a gente acaba que encontra muita rivalidade, né, nesse trabalho e encontrar É, pessoas. Por isso que eu falei muito de equipe, né? E eu queria que você lesse aí também o comentário do Edgar Neto, que ele falou também, Edgar, Edgar. Ele falou muito Edgar. bem de ti também. Que bom, é porque ele sabe que a gente é amigo, né? E o Edgar, tá, o Edgar Ele faz tá Jornal dizendo o que aí no Nacional, comentário? ele tá dizendo que Neyara e o Fernando são grandes amigos e exemplos para todos nós da TV Clube, profissionais maravilhosos. Ô, Edgar, Edgar é a pessoa do bem, sabe? É uma pessoa muito gente boa, a gente se dá Tá bom? muito bem, graças a Deus. Ele é um grande profissional, o Edgar também, é um grande parceiro, um grande amigo. E a gente está sempre junto, né, Edgar? Tem Então, outro assim, eu aqui quero agradecer. falando também, que ó, Fala, é o Nayara. Valdir Júnior, acho que é Valdir Júnior. Neyara, você é um grande profissional, sou seu fã, faço jornalismo, você me inspira. Que bom, hein, que eu inspiro Ai, aí que alguém linda. no Você jornalismo, que bom. falando, o Val Júnior falou que você inspira, eu acho que não só ele, mas também a muita gente, a todos nós. Você tem alguma inspiração no jornalismo? Eu tenho várias inspirações no jornalismo. Eu acho o Marcelo Canelas, assim, é muito bom, o texto dele não tem igual. Sônia Bride também é, assim, uma repórter que ela, ela também me inspira bastante. Ai, tem muitos repórteres que eu me inspiro. E a história da Sônia Bride também é interessante, que lá no Aham, Fantástico a gente acaba se encontrando muito, né? Então, assim, você ter uma aham. pessoa que você admira, e aí você vê do lado ela discutindo uma pauta com você, e você vendo a forma como ela trabalha, e sabe, você vai, sai para almoçar, e daqui a pouco você está na mesa lá, almoçando com aquelas pessoas que você sempre admirou, e você vê eles trocando ideias e como é o dia a dia. Então, isso foi um presente que eu Grati- ganhei, muito gratificante. Essa experiência eu não vou esquecer nunca. Neyara, eu queria te mostrar aqui. Eu vou te mostrar duas coisas. Ó, a gente tem que usar a tecnologia da forma que dá, né? Você tá longe de Aham, mim, mas eu vou tentar aqui fazer. Porque assim, você falou de algumas matérias que te marcaram, mas assim, a gente como telespectador e as pessoas que estão também vendo a gente do outro lado, tem matérias que marcaram ela, tem momentos que tem. marcaram com você. E eu tenho aqui, eu vou mostrar o áudio e vou te mostrar uma imagem. Eu quero que você fale a seguir o que que isso tudo representa assim para você. Porque a gente acaba deixando um legado muito grande, né, que a gente às vezes nem sabe. E E é eu muito já te bom disse que a minha ouvir isso. memória é o Fernando. O Fernando é que é a minha memória. Eu disse, no dia que eu for escrever um livro, Fernando, você que tem que escrever, porque você lembra de tudo. Eu lembro pouco. Então, eu imprimi a imagem para ficar melhor para você conseguir ver. Então, vamos lá. Tá. Tia Nayara, obrigado por você ter me entrevistado aqui. E aí todo mundo descobriu minha história. Aí, meu desenho aqui. Você lembra daquele dia lá que a senhora me entrevistou? É o Isaac? Tá aqui no desenho. Aí o drone tá lá em cima vendo as coisas. E a O senhora tá drone. aqui me entrevistando. A mamãe aqui tá chorando de alegria. E aqui tá o Tá cara aí. que tava filmando a gente. E O aqui é o Magno. Arthur e ali a Laís. E Oh. aqui embaixo tá lá a TV e a senhora aqui entrevistando as Oh. coisas. Aí tem essa frasinha minha aqui, ó. Você é demais. Demais. E tem essa palavra bem aqui. Esse dia foi o melhor dia da minha vida, mas não é a frase. A frase é o dia mais feliz da minha vida. Obrigada, tia Neyara. Oh, minha. Oh, gente, o Isaac.
Como é que tá escrito aí? Aqui, a frase que ele falou lá. O dia mais Mais feliz da minha vida. Gente, o Isaac não existe. O Isaac não existe, né? Os bastidores dessa história do Isaac. Eu estava numa crise que eu tenho refluxo, descobri que eu tenho refluxo e tenho alergia. E eu estava numa crise de tosse nessa época, foi em janeiro, se não me engano, muito grande, tossindo e não estava muito legal. E tinha começado a medicação e tudo. Eu estava na TV, uma roupa toda preta, de manga comprida, não era para eu sair, não era para eu ir para a rua. Era só para eu terminar coisas internas que eu tinha que fazer. E aí, a Mônica, que é uma produtora, virou para mim, e aí começaram aquela discussão, quem iria fazer era a Denise, era para a Denise fazer esse VT, essa matéria do Isaac. E aí disseram, ô Neyara, vai lá, é rapidinho. O Fernando nem estava lá no dia para trabalhar comigo, que eu estava só de manhã. Aí disseram, não, pois então vai, o Magno vai contigo, leva um drone. Eu digo, gente, eu vou lá, vai ser rapidinho. Gente, quando eu cheguei lá, um calor e eu já tava com aquela tosse. Eu até pedi desculpa, eu tô tossindo, não é gripe não, é só alergia, não sei o quê. E aí quando eu cheguei naquele lugar, naquela casa, com aquela criança, aí pronto, passou tosse, passou tudo. Me apaixonei pelo Isaac. Aquela coisa mais linda do mundo, falando, e aquele menino que eu não precisava perguntar nada, que ele já dizia tudo. Tudo dele dava uma ótima matéria. Tudo dele podia colocar na matéria, que ele falava cada coisa. E aí eu saí e falei com a Thaís, a mãe dele. Eu disse, Thaís, é o seguinte, essa matéria vai ser pro Jornal da Noite. Resume, porque nosso tempo tá Tá acabando. acabando. E aí eu disse... Segura só aí que eu vou te colocar mais um áudio, aí você faz o balanço todo que a gente vai ter que encerrar. Já viu que eu falo demais, né? Eu fico muito feliz em ter conhecido você pessoalmente. Tipo, ver você na televisão. Eu admirava demais. E a gente sente, assim, quando a pessoa faz aquilo de coração, quando a pessoa tem empatia, quando a pessoa tem amor pelo que faz. E é o que você faz, né? Você se dedica. E quando você me entrevistou minha família, saiu daqui dizendo que ia contar minha história e ia ver de alguma forma de poder me ajudar. E eu senti que a partir daquele momento não era um talvez. Me pareceu assim uma promessa. E foi literalmente. No outro dia já chegou o seu Mário, já querendo fazer minha casa, tudo. E esse dia foi muito especial para mim, assim. Eu nunca imaginei que aquela pessoa, aquela repórter que eu gostava, como eu falei para você a primeira vez, que eu admirava e tudo. Eu sinto muito orgulho do Piauí, da gente ter bons jornalistas que contam bem as histórias e sabem se expressar. Você entende, né? Enfim. E aí eu nunca imaginei que você faria parte da minha história. Eu fiquei muito emocionada, assim, com todas as pessoas que me ajudaram, principalmente você, o seu Mário. A gente nunca espera, né? E vocês colocaram, assim, um final feliz para a minha história. Que, na verdade, começou uma história bem triste, mas foi um final feliz e um recomeço próspero, tudo de bom, assim. Depois que tudo aconteceu, acho que só melhorou a minha vida, a vida dos meus filhos. E o Isaac sempre dizia isso, mamãe, pra gente ser bom, não é só olhar as pessoas e não fazer nada. Pra gente ser bom, a gente tem que cuidar dos nossos coleguinhas, aqueles que a gente gosta, que as pessoas estranhas. Então, é isso que Deus quer da gente, né? É mais empatia, mais amor ao próximo e tudo. São poucas as palavras para demonstrar a felicidade que eu senti, assim. Eu agradeço muito a Deus por ter colocado pessoas tão maravilhosas na minha vida, como é você, o seu Mário. Eu só peço que Deus abençoe e conceda sempre mais e mais, muitas felicidades. Liga aí, amor. Sim, Eu ia contar essa história da Thaís. Então, quando eu cheguei lá de Thaís, eu não estou aqui podendo te prometer nada, não vou te prometer cesta básica, não vou prometer que eu vou contar a tua história. E eu tenho certeza que essa história ela é tão linda que vai tocar o coração de muita gente e as pessoas vão te ajudar. Vou tentar enviar o teu vídeo para Fátima Bernardes. Até falei assim, não estou garantindo. E assim foi, enviei o vídeo dela para a produção da Fátima Bernardes e ela foi lá para Fátima Bernardes.
Mas assim, foi Foi. tanta gente querendo ajudar o Isaac, porque ele é muito lindo, gente. Não tem nem o que falar, né? Então a Thaís é uma pessoa muito abençoada por ter o Isaac na vida dela, porque ele realmente é uma criança muito especial. Só quem conhece o Isaac, assim, realmente, pessoalmente, sem ser pessoalmente, você já sente que ele é desse jeito. Mas pessoalmente ele é muito mais, assim, as cartinhas que ele fez aqui pra gente foi a coisa mais linda do mundo. Então, assim, o Isaac é um presente dessas minhas histórias que eu contei. Então, assim, ele é realmente um exemplo, assim, são essas pessoas que te fazem crescer, sabe? Então, o Isaac, ele me fez crescer. E além dele, tem outras histórias também, outras pessoas que eu conheci, e esses são os presentes que o jornalismo me deu, sabe? Para que realmente me Que tornasse uma bom. pessoa melhor. Nera, o papo foi tão maravilhoso. Eu queria te perguntar, eu queria entrar um pouquinho mais na tua intimidade, acabou que o tempo não deu. Pois é. Eu já queria já agradecer as pessoas que colaboraram, o Fernando, a Thaís, o Isaac, são Obrigada. histórias lindas. E a gente queria dar esse mimo para você, porque eu sei que é o legado de muito que você tem deixado, tem passado para a gente também. E eu já queria só que você também dessas considerações finais, porque eu acho que já está quase acabando o tempo É, vai aqui. já acabar, né? 4 minutos eu acho que a gente tem, né? Só. Aham. Bom, realmente você conseguiu me surpreender. Foi quase um arquivo confidencial do Faustão, viu? Assim, me mandando realmente esse depoimento do Fernando. Ele sempre me diz isso, mas é sempre muito bom ouvir novamente, né? O depoimento de uma pessoa que trabalha com você ali no seu dia a dia e realmente me conhece na minha intimidade. Então, assim, eu agradeço muito. O depoimento do Isaac, dessa coisa fofa, tão assim, pura, né? Da pureza do Isaac e da Thaís também, dessa família, e dizer que não foi um final feliz, Thaís. Na realidade, foi o começo de uma história feliz. Sim. Então, assim, em que eu desejo que mais coisas boas aconteçam na sua vida e na vida do Isaac. E agradecer a você, a Fran e também a Cileia, né? Isso que é sua Ela mandou um beijo para parceira. você. Eu vi que ela é muito sua amiga, né? E eu também tenho algumas amigas assim que são bem parceiras, assim, são pessoas, são presentes de Deus também na minha vida, minha família também. E é isso, eu quero agradecer a minha casa TV Clube por tudo que já fez por mim, por todas as oportunidades, e aos meus colegas de trabalho também, aos jornalistas, aos colegas das E, outras e para emissoras. finalizar, Neyara, deixa só uma palavra para os novos profissionais da área que estão chegando, que sonham também de contar histórias, de fazer comunicação. 1 minuto. 1 minuto, vamos lá. Eu sou boa nessa história de resumir em 1 minuto. O que eu digo assim, você tem que fazer com amor. Se você faz com amor, você não olha para o relógio, você não olha nem para o bolso. E o resultado acaba chegando, né? E saber que todo mundo tem espaço, assim, e que o seu trabalho ele tem que ser construído com a ajuda de muita gente, que a gente sozinho não faz nada. Então, dividir, ouvir, ser humilde, sabe? E que para a gente crescer não precisa puxar o tapete de ninguém, sabe? Que a gente pode crescer, todo mundo sobe, todo mundo nesse tapete e vamos empurrando o tapete para frente e ele vai caminhando e a gente vai funcionando dessa forma. Então é isso, eu tenho desses 20 anos, eu sei que eu construí uma história de verdade, de muito trabalho, muita luta e que nada vem de graça. A gente tem que realmente se esforçar bastante e dividir com as outras pessoas que estão com você. Os créditos e os méritos e os problemas também. Tudo tem que ser dividido. E é isso. Então, Neyara, Desejar muito aí a todo mundo obrigada. boa sorte. Muito obrigada por ter nos atendido lindamente, tá bom? Desejo mais Obrigada. sucesso ainda, que a gente possa ver ainda muito mais coisas boas aí trazidas por você. Um beijão na família, no Rodrigo, Obrigada. na Gabriele, né? É o Ô, Ricardo, a Ricardo, Ricardo, Gabriela. Isso, exatamente. E que o são os seus Mário. presentes, né? E o Mário. Deus abençoe essa família linda. Eu ia falar sobre o casamento que você também renovou, mas não deu tempo. Enfim, Não. um beijo, Neyara. Beijo. Beijo, gente. Tchau, Obrigada, gente. viu? Até a próxima. Segunda-feira tem Liana Paiva aqui com a minha parceira Cileia. Não perde, gente.